Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a terceira e última parte da entrevista do Lomar, onde ele continua a compartilhar suas experiências e também responde às nossas perguntas. Se você não assistiu a primeira ou a segunda parte, não tem problema, é só acessar os links. Eles estão disponíveis para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere tudo e vem aqui fechar com chave de ouro. Bom proveito! Quer dizer, tem a ver com a questão do tempo no sentido de que o agora é sempre. É como se nunca tivesse se passado nenhum segundo, só existe o agora mesmo. Só que as coisas se movem, a matéria se movimenta dentro desse momento, dessa... É difícil, eu vou te falar, eu demorei muitos anos para digerir essa informação, até hoje eu não tenho ela muito clara, porque a gente vive num mundo onde o tempo, assim como a física, trata com simultaneidade ao espaço, que é nossa realidade de movimentação, de experimentação. Então, é complicado tentar digerir esse tipo de informação. Quando você fez a hipnose, veio alguma coisa específica? Veio essa cena dos líquens, do mineral se tornando vegetal, e o vegetal se tornando ali uns insetos ali, aprendendo a se movimentar, o que é em cima, o que é embaixo, sondagens espaciais, é como se cada plano da vida aqui, não só da vida, até o mineral, cada plano terrestre fosse uma parte muito importante para a gente vir a ter consciência um dia. Como se não tivesse condições de se tornar consciente e perceber que você está aqui se você não tivesse todo um caminho. E isso veio, eu consegui digerir isso mesmo através dessas regressões, que foram com acho que 3 sessões. Na primeira eu já tinha esclarecido bastante, mas foi no final da terceira sessão que eu falei, agora eu comecei a entender melhor, mas até hoje eu estou aprendendo. No contexto geral de outras dimensões, qual é o papel ocupado pelo planeta Terra e nós que estamos aqui? Tem alguma importância específica ou é só mais um lugar? Tem uma importância específica. Eu sei que é aparentemente arrogante, né? Se colocar numa posição de especial, né? Até porque a ciência sabe que nós somos um pálido pontinho azul, né? E eu tenho minhas dúvidas se é tão insignificante assim, porque é um local de experimentação muito, muito necessário, não é algo isolado, pelo que eu entendo, é como se pudessem vir seres para cá ter experiências também. Não é só a criação aqui interna dessa vida, desse globo particular, não. É como se tivesse esse intercâmbio e seres pudessem vir para cá ter experiências e trocar informações, conhecimentos. Dessa forma, todos os locais do universo têm uma importância interconectada, né? Ninguém seria uma ilha que não tivesse problema de sucumbir, acho que é do interesse de todo o universo a gente preservar, né, o planeta Terra. Eu queria tocar na questão do apego, que você teve uma experiência muito específica, que ela te fez conhecer como que você entenderia a própria existência se você abandonasse o apego. Queria que você falasse mais sobre isso. Sim. Desde uns
15 anos de idade, assim, que eu fumo cigarro de palha, e nessa hora eu tentava passar pro lado de lá e não perdia a consciência, segundo ela, o problema seria esses vícios que eu tinha, porque ela me mostrou um isqueiro na minha mão, estava segurando, é como se eu estivesse na hora apertando um isqueiro, assim, e isso foi uma visão que ela me deu, que simbolizou, foi uma síntese de que o problema era o isqueiro. Mas, para mim, eu entendi que não era o isqueiro, era o problema, era tudo relacionado àquele isqueiro, que seria o meu vício naquela época de cigarro, e eu senti que isso atrapalhava demais a minha saída tranquila da matéria. Ela deixou isso bem claro, que se você gosta de qualquer coisa demais, seja comida, cigarro, ou alguma coisa comportamental também, ligado muito a sexualidade, ou comportamentos violentos, né? Coisas que são coisas da matéria mesmo, que vão atrapalhar a gente a fazer essa passagem, com certeza, com certeza. Lomar, por e-mail você contou sobre 3 conclusões que você tirou a partir de tudo que você aprendeu em todas essas situações que você viveu, no contato com esse ser feminino que te instruiu. Eu queria que você me contasse se falta alguma coisa ainda para a gente falar, porque eu acho que ainda falta. Não falta? Falta. Na verdade, foi essa questão de que não teve um princípio tão chocante como a gente às vezes imagina, né? Um Big Bang, uma explosão, ou uma força que... Porque para o leigo, a teoria do Big Bang, ela permite lacunas, assim como a parte do Gênesis da Bíblia. Eu vejo inúmeras lacunas e perguntas que a ciência não consegue responder. Por exemplo, o que tinha antes do Big Bang? Ou o que tinha em volta? Ou essa matéria é feita de quê? Que surgiu de onde, né? Eu poderia perguntar onde estava Deus, né, quando criou o universo, o que tinha em volta dele, e eu poderia cair no mesmo nível de insatisfação com as respostas, tanto com a teoria do Big Bang, quanto com qualquer teoria religiosa que eu tenha conhecido. Então, eu vejo que nós temos realmente questões muito místicas e desconhecidas para resolver, mesmo se tratando de ciência, como eu disse, a origem da vida e tantas coisas desse tipo. Essa terceira questão, ela é uma questão que envolve mais que eu nem sei se seria interessante colocar também no vídeo, que seria uma repetição da não existência. E isso encaixa muito e é como se fosse uma resolução elegante de um problema, porque não tem como tudo sempre ter existido, e talvez também não tenha como nada vir a ter sido tudo, do nada virá tudo. Mas tem como uma coisa igual, se repetindo, se transformar em algo diferente. E isso foi me explicado de uma forma muito... Eu estou tentando aqui, agora, em off, conversando com você mesmo, aqui, sem pensar em público, nem nada. Porque isso é muito complexo. E ela veio falar comigo que na verdade, não... Assim como o tempo não existia da forma que a gente pensa, o universo não existe da forma que a gente pensa. É como se fosse um reflexo da percepção de não ser. E aí
de tanto não ser, de tanto ausência, né, essa repetição infinita da não existência gerou a única coisa que poderia ter gerado. Não tinha duas possibilidades, não tinha dois caminhos. Foi muito específico, foi muito preciso e não tinha outro jeito. Foi uma possibilidade só no início. Por mais que hoje as possibilidades estejam no nível infinito, a primeira possibilidade ela foi restrita a uma única forma, que foi a repetição. Aí ela falou, olha, não foi, é como se ela tivesse me mostrado um ponto, e esse ponto, quando ele se repete, ele pode virar uma reta, né? E uma reta se repetindo também pode virar outras formas. Então é como se a repetição, por mais que você pense, não, mas eu vou repetir a mesma coisa, eu vou ter o mesmo resultado. Não. E isso até os fractais que ensinaram isso agora, a matemática fractal, ela abrange muito essa questão de a mesma coisa repetindo-se de forma muito infinitesimal, ela vai se tornando algo diferente. Dentro da mesma, você está usando a mesma matéria-prima, mesmo assim, você consegue desdobrá-la em coisas completamente diferentes da original. Então, esse lado da experiência, eu deixo até em off, eu raramente discuto isso com alguém, é papo de maluco, a não ser, você é a primeira pessoa que me indicou alguém que fala nesses termos, que é o Tom Campbell. Você viu o vídeo dele? Pô, ele realmente explora isso, né, de forma... eu até fiquei emocionado, porque eu achei que isso estava... que não tinha ninguém pensando ainda especificamente nisso. Então, foi mais uma confirmação de que, então, tem um sentido, de fato, né? Uma coisa que ficou, assim, para mim meio chocante foi a questão dela falar que não existem dois antes. E aí eu fiquei meio assim, né, dois antes, né? Que frase até ruim de escutar, de falar. E aí ela duas, aí melhorou um pouco porque ela refinou para duas anterioridades. Aí eu fiquei meio que tentando entender que ela estava se referindo a essa parte anterior do universo, que não teve duas, não tinha uma do lado da outra, nem uma antes do antes. O antes, essa anterioridade máxima, ela é a única coisa que pode definir um Deus, porque se você falar só Deus, podia ter outro do lado, Deus podia ter um pai, abre precedente para outras realidades ou proximidades de deuses. Mas quando você trata a origem como a anterioridade de tudo, não tem um antes do lado do outro, não tem um antes. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas a solidez da anterioridade, ela é maçante, e ela é a origem. Isso que você fala faz muito sentido para a física, né? Que também considera... os físicos gostam muito de pensar que existe uma origem única, mesmo sendo cético. É um conceito que casa muito com a matemática que foi construída ao longo dos tempos. Eu queria te fazer uma pergunta sobre ela. Como é que você entende ela que falou esse tempo todo com você? Eu falei isso até com minha esposa hoje mais cedo, assim, que eu não... Se me perguntar, eu não consigo explicar a aparência, eu não consigo saber nem por que eu sabia que era feminino. Eu não... É como se fosse assim, eu simplesmente sabia quem ela era, inclusive, assim, sem questionar, nem... Eu não consigo... não tinha brecha. Era uma figura completamente conhecida e sem dúvida. Eu não tinha dúvida nenhuma a respeito dela.
de forma que eu não, durante a experiência, eu não ficava perguntando quem é você ou querendo ver ela. Era algo totalmente sabido, era uma página virada que eu já, né, ela era uma figura muito, muito conhecida para mim, pelo menos. Não sei se para outras pessoas, mas para mim era uma entidade mesmo, como não era nem uma energia materna, porque existia uma certa indiferença que a gente não sente por lado. Era uma indiferença, mas ao mesmo tempo uma atenção, um carinho, assim, um amor, porém sem muito. Eu não consigo explicar, não, Carlos. Desculpa, mas é muito, muito estranho. Quando você fala que é uma mulher, e eu costumo perguntar, ou perguntei muitas vezes, se a pessoa que falava, você percebeu se era homem, se é mulher, porque na verdade eu mesmo me pergunto qual o significado de ser homem ou de ser mulher numa situação como essa. E também há vezes em que a pessoa fala que não sentia a existência de ser homem ou mulher, como se não houvesse a questão de sexo. Para mim faria mais sentido se fosse assim, se eu não tivesse percebido tão assim claro que era uma mulher, teria sido mais até compreensível para mim. Eu achei até um pouco estranho isso, essa questão de ter essa definição lá, né? Eu fiquei meio... Eu achei estranho, falei, não, mas existe né, um gênero no mundo espiritual. Eu fiquei meio bugado, assim, eu não consegui entender muito bem, mas aparentemente sim. Você sentia que ela tinha uma responsabilidade somente com relação a você, com relação a um grupo, com relação à humanidade? Qual o tamanho da responsabilidade, se é que você sentiu isso nela? Eu senti é como se ela soubesse que eu ia digerir aquela informação e ela precisava que eu não estivesse lá antes de ter feito algumas coisas que eu considero que seria passar a informação que ela estava me passando no momento. Então, mais uma vez, perde o sentido cronológico, porque ela queria que eu falasse algo, ela não queria que eu estivesse lá, porque eu deveria voltar para falar algo que eu aprendi lá. Então, eu não sei aonde que a serpente morde a própria cauda, mas é complexo. Algumas pessoas dizem que perceberam durante a experiência que antes delas virem para cá, elas tinham se comprometido já com essa tarefa, vamos chamar assim, e que a experiência foi meio que um chamamento de volta para o rumo que leva ao cumprimento dessa tarefa. Depois da experiência eu mudei, como se eu estivesse em cima do muro, e depois dessa experiência eu decidi e fui para o lado realmente que hoje eu dou graças de ter escolhido isso, e eu acho que essa experiência foi fundamental para eu ter tomado os rumos que eu tomei, de criar essa responsabilidade ecológica com mais seriedade, ainda que distante de todos nós sermos perfeitos, né, nesse quesito de sustentabilidade, etc. Mas me ajudou muito a ter certas certezas e seguir mais firme para vários propósitos que hoje eu sigo. Explicando para todos que estão assistindo esse seu depoimento, Lomar, o que nós vamos ver agora é um adendo que nós gravamos depois da entrevista, porque numa conversa que tivemos, notamos que havia 2 assuntos que mereciam uma atenção que não foi dada a eles durante a entrevista original. Então, por isso a existência desse adendo. Então, por favor, nos conte, Lomar. Então, é uma coisa importante que eu notei, que seria uma estrutura hierárquica
automática, dependendo da frequência de cada ser. E eu senti que essa frequência, né, ela é bem particular mesmo, é uma assinatura bem específica, e o seu merecimento ele é automático a essa frequência. Então não teria um julgamento específico, né? Teria simplesmente uma exposição da sua verdadeira frequência, e isso me deu uma sensação de que não, eu devia, porque sempre falam que vai ter o julgamento, parece que alguém vai estar te julgando, né? E eu não senti isso, eu senti o contrário, que é um auto-julgamento, né? E essa questão das frequências, voltando nessas questões das frequências, é como se esse ser que seria nosso eu verdadeiro, essa frequência original, pura ali, da essência do que cada um ela estivesse observando os nossos pensamentos o tempo inteiro aqui, né? Quando eu voltei, eu consegui distinguir essa frequência na seguinte questão: se eu sou só o meu pensamento, eu não conseguiria me observar pensando, e é quase como se eu pudesse ter localizado essa frequência numa parte, uma parte diferente da mente e da memória. E é esse ser que nos observa pensando que sobra no final da nossa experiência aqui. E é isso, assim, né? Eu acho que é isso que eu tinha para estar relatando a mais aí do meu depoimento. Como você sintetizaria um seu recado para todos nós nesse momento tão complexo da existência do planeta? Eu diria que é óbvio que nós estamos em um momento delicado de autoconsciência da humanidade, lavando algumas roupas sujas que tinham ficado um pouco não muito bem explicadas no século passado, né, no século XX, que nós vamos ter que expurgar, que nós vamos ter que espremer, que pode ser que doa, ver certas coisas que nós somos capazes de falar, de pensar, e aprender com os animais, com a natureza, tanto que é importante, né, para a espécie humana e para toda a vida e planeta, a gente tem um caminho mais coletivo, um caminho onde leva em consideração essa questão de sermos uma espécie não, um organismo vivo no planeta, e que a gente tem, pelo que eu entendo, a gente tem o tempo que a gente precisar, para resolver nossos problemas, que a gente não precisa ter aquela sensação de que o tempo está escorrendo entre os nossos dedos e que a gente vai morrer e que vai passar, as coisas vão passar, tudo vai virar passado e tal. Eu hoje tenho minhas dúvidas, eu acho que a gente tem todo o tempo mesmo para resolver essas questões e tentar compreender melhor as espécies, a natureza e o sentido que por mais que pareça aleatório, que pareça que a gente esteja sem um propósito definido, se a gente parar para observar, não é tão difícil assim entender que a gente tem sim um propósito, que é óbvio, que só da gente ter consciência e condição de fazer tudo que a gente faz aqui no planeta, essas tecnologias, essas intervenções, né, nos animais, nas plantas, na mineralogia do planeta, já significa que se a gente tem esse poder de interferência, a gente poderia ter o poder de ser responsável, né? Então, a síntese da minha experiência foi essa: se tornar responsável. É isso.
Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com os amigos. Toque o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?